Olha mais uma aula nossa aqui, tá? A gente acabou de estudar na aula passada derivada de primeira ordem da função paramétrica. Hoje a gente vai estar estudando a derivada de segunda ordem. Mas antes de começar esse estudo da derivada de segunda ordem, bora pegar duas funções parametrizadas que a gente calculou a derivada de primeira ordem na aula passada e usar esse processo aqui no GeoGebra, tá? Primeiro, eu vou considerar a curva, né? Que em nossas primeiras aulas a gente viu, para traçar uma equação paramétrica, a gente considera esse comando, onde a primeira expressão são os valores de x, a segunda são os valores de y, a terceira é a variável, a gente está usando muito o t, e o intervalo de variação, tá? E vou considerar a primeira expressão como a secante de t, tudo bem? A segunda expressão eu vou considerar como b tangente de t. A terceira variável sendo t de 0 até 2π. Dei Enter. Vou separar aqui com asterisco para que ele reconheça esse daqui como secante. Pronto, aí ele já reconhece como secante. Aqui também vou separar com asterisco para que ele reconheça como tangente. Pronto, agora vai. Criou os controles deslizantes, A e B. A gente sabe que isso aqui é o que? Uma hipérbole, tá? Com ramos onde? No eixo x, porque a secante está aqui no eixo x. Quem está com dúvida, dá uma olhadinha na nossa aula primeira das parametrizações das principais curvas. Beleza. E aí eu calculei a derivada lá no quadro, tá? Simplifiquei tudo bonitinho. Vamos calcular essa derivada aqui. Basta considerar o comando derivada. E aqui embaixo tem derivada paramétrica. Que curva? Curva C. Pronto, dou um Enter e observo. Qual é a derivada paramétrica? É essa curva aqui, ó, que o GeoGebra não dá simplificado, como a gente falou, não, como a gente pode observar, perdão, eu tenho a derivada em função de t, porque a minha parametrização estava em função de t, então ele dá a derivada em função de t, mesmo sem simplificar, ó, ele poderia ter simplificado aqui, e continua mantendo o x sendo o mesmo do x anterior, que é como eu falei no quadro. A derivada aparece em função de t. Se eu quiser deixar em função de x, tá? Basta trocar o t pela inversa, tá? Eu inverto aqui. Se x é isso, calculando a inversa, t vai ser o arco secante, tal. Verifiquem, beleza? E aí eu deixaria tudo em função de x. Mas como não me interessa deixar em função de x, o GeoGebra explicita desse jeito. Ele dá a derivada, que é uma outra função y, tá? Não deixa de ser uma outra função, é uma função derivada. E ainda mantém a variável x com a mesma, ok? Para verificar se eu consigo simplificar, existe um comando simplificar. Vou colocar aqui, simplificar função, para verificar se eu consigo simplificar. Pronto, melhorou. Quando eu coloquei o comando simplificar função, ele manipulou isso daqui, dividiu esse número e esse número, transformou em frações, na verdade, né? Dividiu por 10, que aqui é 13 sobre 10, 18 sobre 10 ficou 13 sobre 18. Secante ele simplificou, ficou uma secante sobre tangente, que ao simplificar tudo dá 1 sobre seno, ou simplesmente cossecante, tá? Ele está colocando 13 sobre 18 porque o A aqui está em 1.8 e o B em 1.3, mas é para qualquer A, para qualquer B, tá? Aqui é um A qualquer e um B qualquer. E o X, ele só reescreveu, estava secante, ele está escrevendo sobre 1 como 1 sobre cosseno, beleza? A gente pode, inclusive, usar o comando simplificar para melhorar o formato. Mas quando você calcula a derivada pela primeira vez, aparece a expressão crua, tá? Derivada de cima, que é a derivada dy em relação a t, a derivada da tangente, sobre dx em relação a t, que é a derivada da secante, nesse caso. Tudo bem? Isso é a derivada da função parametrizada, hipérbole parametrizada. Beleza? Eu vou apagar agora isso aqui e vou pensar em outro exemplo que a gente fez, tá? Que é a minha astroide. A gente sabe que a equação da astroide, inclusive aqui foi dado um exemplo, a ao cubo vezes cosseno de t
ao cubo vezes seno de t ao cubo. Coloca esse t aqui para não dar probleminhas. Colocar esse t em parênteses também. Pronto. A variável é a nossa variável t. Valor inicial de 0 até 2π. Ponto. Cria esse controle, eu tenho a minha astroide, como a gente viu nas aulas anteriores, a minha astroide. Qual é a derivada? Basta dar o comando derivada paramétrica da curva B, que é a curva que foi criada. Pronto. Aparece essa curva aqui, ó. Tanto a derivada quanto a astroide vão aparecer aqui. Posso inclusive mudar de cor. A mesma maneira que aconteceu com a hipérbole, ele mantém a variável x e a função derivada é uma nova função de y. Ele deixa aqui sem simplificar, ó, dy dt, que é a derivada do seno ao cubo. E aí mantém o a, né? Só que aqui ele está considerando o a 2.2, porque eu estou movendo 2.1 e aí vai. Então, a derivada do seno desce o 3, seno ao quadrado vezes cosseno. Derivada do cosseno, que é a dx dt embaixo, desce o 3 cosseno ao quadrado vezes derivada do cosseno, que é seno vezes menos 1. Olha como o GeoGebra mostra a derivada do cosseno. Beleza? Se eu clicar em simplificar, essa função c que eu criei, ele melhora e deixa desse jeito. Ele deixa como seno sobre cosseno, ele não escreve tangente, tá? E aqui em cima ele reescreve o cosseno ao cubo desse jeito. Só pega o valor e muda, tá? Deixa eu ver se eu simplificar de novo, se ele melhora mais alguma coisa. Não, ele não melhora. Ele não transforma em tangente. Ele deixa do mesmo jeito, ok? Então, essa é a melhor simplificação. O que é que a gente viu? O comando derivada paramétrica. Temos derivada implícita no GeoGebra, temos derivada paramétrica, temos derivada explícita, beleza? Então, o GeoGebra é riquíssimo para o cálculo também, tá? Vamos voltar logo agora para a nossa aula. Vamos começar a nossa aula lá no quadro com derivada de segunda ordem. Se liga, meu povo. E aí, meu povo? A gente acabou de ver lá no GeoGebra dois dos exemplos que a gente viu na aula anterior, tá? Para a derivada de primeira ordem. A representação gráfica daquelas curvas paramétricas que a gente já tinha conhecido antes no GeoGebra e as suas respectivas derivadas com o comando específico que o GeoGebra oferece. Tá? Inclusive, no ato de calcular essas derivadas no GeoGebra, algumas particularidades serão importantes a gente considerar para o desenvolvimento agora da derivada da função paramétrica de ordem 2, tá? A segunda derivada, a derivada de segunda ordem, beleza? Bom, a gente estava vendo nas aulas anteriores que se eu tenho o formato paramétrico com x em uma função de uma variável t, um parâmetro t, e y em função de uma variável também t, dessa mesma variável t, tá? Sendo a função de g o y e o x uma função f, a gente consegue calcular a derivada de y em relação a x parametricamente em função daquela variável t. De que jeito? Derivando y em relação a t sobre a derivada de x em relação a t. Isso aqui, se eu não substituir o meu f, tá? Ou melhor, o meu t por uma função de x, e quando eu faço essa substituição, eu preciso considerar a inversa dessa expressão, ou seja, o t é a inversa em relação a x, beleza? Como a gente viu no primeiro exemplo das aulas de função paramétrica, ok? Se eu não fizer essa substituição, a minha primeira derivada se mantém como uma função de t. Eu vou chamar essa função de h, tudo bem? Bom, aí a gente viu no GeoGebra, quando eu determino a derivada com o comando de derivação para a função paramétrica, eu encontro uma expressão também paramétrica, mantendo a expressão x em função de t, e agora considerando a derivada, que eu posso também estar chamando de y', e esse y' é em função de x, porém essa expressão está em função de t, tá? Ok,
Se eu mantenho de novo um formato similar ao da minha primeira função, a minha função primitiva antes de derivar, e eu quero derivar isso novamente, o que é que eu devo fazer? Como é que eu devo proceder? Vou proceder da mesma maneira que fizemos para deduzir essa relação aqui, tá? Bom, eu tenho a minha primeira derivada como uma função de t e a função x ainda em relação a t. Se eu quisesse deixar essa derivada em função de x, o que é que eu tinha que fazer? T é uma inversa em relação a x. Daí, a minha primeira derivada será o quê? Um h da f menos 1 de x. Se eu quiser transformar a derivada para explicitamente aparecer a variável x. Como é que eu derivo isso daqui? Ainda é a derivada de uma composição. Porém, agora eu estou derivando a primeira derivada. Quando eu faço esse processo, derivando y', o que é que eu vou ter? Um y duas linhas igual. Derivada disso aqui, como regra da cadeia, será o quê? A derivada da h contendo a inversa em relação a x, vezes a derivada dessa inversa. Tá? Bom, se liga, meu povo. Eu sei que isso aqui, né, como eu vou estar encontrando a primeira derivada em função de t, não é interessante jogar para x para depois derivar. Vamos tentar armar uma expressão da segunda derivada também em função de t. Bom, observando essa situação da regra da cadeia aqui da primeira derivada, se eu substituísse para a variável x, o que é que eu tenho? Essa h', tá, de f menos 1 de x também pode ser escrita como h' de t, porque o f menos 1 de x equivale à variável t, tá? E isso aqui é uma derivada de quem? A derivada de t em relação a x. Então, bora lá. Usando a notação de Leibniz, o que é que eu vou ter? Y duas linhas significa d2y dx2. Isso será igual a h' de t, ou seja, eu estou derivando a função y' em relação ao que? A t. Então, eu estou fazendo a derivada da y', da primeira derivada, em relação a t, vezes a derivada da inversa de x, ou seja, eu estou derivando a função t em relação a x, porque isso, né, t como função de x, essa inversa é uma t como função de x. Bom, eu posso reescrever, considerando isso como inverso de dx dt, de que forma eu posso escrever esse produto como dy' sobre dt dividido por dx sobre dt. Ou seja, meu povo, para calcular a segunda derivada no formato paramétrico d2y dx2 de uma função qualquer paramétrica, eu devo fazer o seguinte: considerar a derivada da primeira derivada em relação a t, então eu não vou precisar transformar essa primeira derivada para x para depois derivar, eu posso derivar ela em t mesmo, tá? E dividir pela derivada da x que estava em função de quem? De t. Ok? Essa é a segunda derivada, ou derivada de segunda ordem, para uma função paramétrica. A gente agora vai ver um exemplo, beleza? Então, pessoal, considerando esse primeiro exemplo aqui, eu quero a segunda derivada dessas funções que estão na forma paramétrica, beleza? A primeira é da curva, que é uma circunferência, e a segunda da curva, que é uma elipse, tá? Parametrização, perdão, da hipérbole. Aqui é a parametrização da hipérbole, aqui é a parametrização da circunferência. Então, para calcular a segunda derivada parametrizada, eu preciso saber a expressão da primeira derivada. A gente já fez isso nas aulas anteriores, nós vamos dar uma recapitulada, é bom que a gente revisa. A dy dx para o meu item A será o quê? Só para relembrar, é um dy dt sobre dx dt. Ou seja,
dy dt será quem? A derivada de a seno t. Qual é a derivada de a seno t? A cosseno t. Sobre dx dt. Qual é a derivada de dx em relação a t? Vai ser o quê? Menos a seno t, porque a derivada do cosseno é menos seno. Posso simplificar e vou chegar ao quê? Menos cosseno sobre seno cotangente. É interessante que você sempre simplifique ao máximo, ainda mais se for encontrar a segunda derivada. Porque se a expressão ficar menor na primeira, quando eu derivar depois eu vou ter menos trabalho e não vou me perder tanto. Se liga. Bom, achei a primeira derivada. Daí, o que é a segunda derivada? A d2y dx2. É a derivada da primeira derivada em relação a t, dividido pela derivada de x em relação a t. Super fácil. Inclusive isso daqui, o denominador já tem pronto do que eu já fiz. Eu só vou me preocupar com essa derivada, que é a derivada dessa y', porque a dy dx é a minha y'. Então eu vou estar derivando essa y' em relação a t. Tudo bem? Então, o que é que eu vou fazer? Derivada da y' quem é? A derivada da cotangente de t. Qual é a derivada da cotangente? Menos cossecante ao quadrado. Como tem menos na frente, vai ficar mais cossecante ao quadrado de t. Sobre quem é a dx dt? Eu posso derivar de novo, mas eu posso pegar a resposta aqui. Tá? A resposta quem é? Menos a seno de t, que é a derivada da x em relação a t. Bom, isso aqui ainda posso deixar um pouquinho mais bonitinho. Como 1 sobre seno é cossecante, a resposta aqui ficará menos 1 sobre a cossecante ao quadrado vezes 1 sobre seno, que é cossecante, vai ficar cossecante ao cubo de t. E essa é a segunda derivada para o item A. Beleza? Bom, no item B, o que é que eu vou encontrar no item B? Da mesma maneira que a gente já fez aquela derivada, mas eu vou fazer de novo aqui. Quem é dy dx? Já vou fazer direto, aproveitar o que está armado aqui. Se liga. Derivada de y em relação a t. Quem é o y em relação a t? É a derivada do b tangente de t. Derivada de b tangente de t vai ser o quê? Derivada da tangente, secante ao quadrado. Então vai ficar b secante ao quadrado de t. Sobre derivada de x em relação a t. Derivada de x em relação a t é a derivada da secante. Qual é a derivada da secante? Eu mantenho o a, vai ser secante vezes tangente. Tá com dúvida dessas derivadas? Vai lá nas aulas anteriores de derivação, as primeiras, e verifica, tá? E conhece essas derivadas. Que é que a gente já está avançadinho. Beleza, dá para simplificar? Dá para simplificar, ó. Simplifico essa secante com essa, vai ficar uma secante em cima, uma tangente embaixo. Vamos ver o que é que a gente pode fazer. Isso é b sobre a. Vou transformar tudo para seno e cosseno. Secante é 1 sobre cosseno. Inverso da tangente é cotangente, que significa cosseno sobre seno. É como se eu estivesse passando a tangente aqui para cima, escrevendo como cotangente, e abrindo a cotangente, cosseno sobre seno. Dá para simplificar, e aí eu vou ter o quê? B sobre A vezes 1 sobre seno. O que é 1 sobre seno? Cossecante. Beleza, como eu falei, a gente vai deixar no formato menor possível. Se não tiver jeito, já era. Mas se tiver jeito, eu vou simplificando, deixando no menor possível, para daí calcular com mais tranquilidade a segunda derivada. Se liga. Enfim, d2y dx2. Quem é a segunda derivada, meu povo? É a derivada da primeira derivada em t, dividido pela derivada de x em t. A derivada de x em t está aqui, ó, antes de simplificar, bonitinho. Ou você vai lá e deriva de novo, não vale a pena. Derivada da primeira derivada em t é a derivada disso, que será b sobre a vezes. Derivada da cossecante será o quê? Menos cossecante vezes cotangente. Dividido por quem, meu povo? A secante de t vezes tangente. Será que eu consigo deixar isso mais bonitinho? Bora ver.
B dividido por A dividido por A, B dividido por A ao quadrado, vezes. Vou transformar tudo para cosseno e seno, tá? Então, cossecante vai ser o quê? Esse menos eu vou deixar aqui na frente para ficar bonitinho, que é o menos daqui. Cossecante, 1 sobre seno. Cotangente, cosseno sobre seno, vezes. Secante, subindo vai ficar o quê? Cosseno. Tangente, subindo fica o quê? Cotangente, ou seja, cosseno sobre seno. Isso aqui dá o que no final das contas? Menos b sobre a ao quadrado, cosseno ao cubo de t sobre seno ao cubo de t. Ou seja, isso aqui vai ser igual a menos b sobre a ao quadrado, cosseno sobre seno, cotangente. Cosseno ao cubo sobre seno ao cubo, cotangente ao cubo de t. E essa é a resposta da segunda derivada. Beleza, meu povo? Eu vou parar por aqui para não ficar muito grande a aula e a gente se liga e continua amanhã, perdão, na próxima aula, resolvendo mais 2 exemplos bem interessantes de segunda derivada de segunda ordem para função paramétrica. Curte, compartilha, se não inscreveu, se inscreve. Abração, tchau.